Bom dia a todos e todas, né? Que bom que vocês são pais e mães comprometidos, porque para acordar essa hora da manhã, para estudar, eu mandei outro link para alguém aqui. Por que esse povo inventa essas coisas de madrugada? Eu digo, é porque quem é comprometido acorda cedo, né? Para estudar, para aprender, para adorar. Então, sejam bem-vindos. Se tem alguém novo, né, a série Adolescências, no plural, é porque não existe, assim, como a gente costuma pensar, um único tipo, né, de adolescência, que a gente tabula e diz assim, rotula e diz, todo adolescente é preguiçoso, todo adolescente é mal-humorado, todo adolescente é rebelde. Não é verdade, né? São mitos. Existem os que são, mas existem também os que não são. E aí tem os fatores que contribuem, né, para que eles sejam e também para que eles não sejam. Mas existem também características da adolescência que são geral, né, que é universal, que todos vão passar por isso, que são as mudanças no cérebro, né, que os adolescentes passam, que a gente já viu sobre isso, as mudanças cerebrais, que isso influencia no comportamento, a influência também dos hormônios, que vão deixar eles aí com as alterações bruscas de humor, né, os hormônios e também as mudanças neurais. E a gente viu na semana passada que a adolescência ela é um resultado da infância, né? Que o que a gente plantou na infância, nós iremos colher na adolescência. Daí a importância da gente estudar e da gente buscar fazer o nosso melhor para que a gente tenha uma boa colheita, né? Não ser aquela adolescência assim tão turbulenta como é em alguns casos. Que é o tema de hoje, né? Navegando em águas turbulentas. Porque a adolescência é isso, né? Imagina assim, um mar de águas claras e revoltas, e às vezes nem tão claras, né? Os adolescentes, eles passam por muitas mudanças, né? Como a gente viu na semana passada. E essas mudanças são essenciais para que eles se formem como pessoa, né? Para que eles construam a sua própria identidade. E a gente vive nessa... Imagina um rio turbulento e a gente precisa estar à margem, né? A gente não pode ser uma barreira que vai impedir esse rio de seguir em frente, e a gente não vai poder conter toda essa turbulência da água, mas a gente vai estar ali na margem, guiando, né? Para onde esse adolescente vai seguir. E aí, para a gente guiar, a gente tem que ter, primeiro, Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo é quem nos dá a sabedoria, como a irmã orou, né? Que nós precisamos muito de sabedoria, muito da orientação de Deus. E também a gente precisa estudar, gente, né? Se você for ler os livros de Ellen White, por exemplo, sobre a educação, ela fala lá que os pais eles precisam estudar até fisiologia, né? Que é como o corpo, né, funciona para poder educar seus filhos. Então a gente tem que buscar, né? Eu já dei várias dicas de livros que vocês podem ler, aprender, tem perfis nas redes sociais, mas busquem aprender mais. E hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre como a gente passar por essas águas turbulentas, né? Como a gente ajudar esses adolescentes a formarem sua identidade sem muito sofrimento, né? Que seja uma adolescência tranquila. Mas, antes disso, eu queria que vocês fossem colocando aí no chat, ou se alguém quiser dar algum testemunho de como é que foi essa semana. Se cumprir o desafio, se alguém chegou, conversou com seu adolescente, né? Ou mesmo que não seja adolescente, dá para conversar também. Se teve algum, como é que eu diria assim, ponto positivo nessa semana em relação ao seu relacionamento com os seus filhos. Alguém gostaria de falar ou de escrever? Não me deixe falando sozinha, não. E aí? Acho que vocês estão com vergonha. Alguns não cumpriram o desafio, tá bom. Promessa é dívida, viu? Prometeu, vai ter que cumprir.
Quem não cumpriu ainda dá tempo, né? Dá tempo. Nunca é tarde para a gente sentar, conversar, reconhecer, né, o que precisamos melhorar. Então, vamos lá. A adolescência ela é um resultado da infância, né? É um momento da gente colher o que foi plantado, mas não é para se desesperar e pensar, pronto, agora eu me ferrei, já fiz tudo que não era para ter feito e vou colher só o que não presta. Não, tem uma segunda chance, né? Também é um momento de renascimento. Então, ao mesmo tempo que você vai colher, mas você tem chance de semear novamente, né? E fazer novas colheitas, dá tempo. E diante dessas turbulências todas que os adolescentes passam, né? Todas as mudanças, começa também a ter muito atrito com os pais. Todo adolescente vai ter, viu? Por mais que você tenha feito tudo direitinho, digamos assim, plantado as melhores sementes, mas não tem jeito, né? Sempre vai ter conflitos. A diferença é como a gente vai gerenciar esses conflitos, né? O que tem sido mais desafiador na convivência com o seu adolescente? Pensa nisso, né? Pensa e escreve que no final tem outro desafio, viu? Vai só acumulando aí para quem me fez. Pare e pensa, eu, com meu adolescente, o que é que tem sido mais desafiador? Quais são os momentos que a gente tem mais conflito, né? Que a gente está sempre batendo de frente. Porque são nesses momentos que a gente precisa pensar estratégias de mudança, né? Muitos adolescentes têm conflitos mais graves, digamos assim, com seus pais. E pouco relacionamento, né? Na grande maioria. Eu digo isso porque, como eu trabalho com adolescente, e eu sempre estou conversando com eles, então, assim, eles, eles dizem que, tipo, os pais não conversam com eles, não tem diálogo, não sabe o que eles querem, o que eles gostam, é só aquela vida, assim, mecânica, sabe? Vão para o trabalho, eles vão para a escola, chegam em casa, eles vão para o quarto, fica na internet, conversa com os amigos, mas com os pais eles não conversam. Então, assim, falta esse diálogo, né, dos pais com os seus filhos, para poder saber o que eles estão pensando e para poder a gente fazer os combinados, né, estabelecer os limites com eles. Mas por que é que existem, então, tantos desentendimentos, né, entre pais e filhos? Tem um terapeuta familiar bem famoso, que ele é bem dessa área de parentalidade, que é chamado de Jasper Juhl, que ele diz que os conflitos entre pais e adolescentes surgem pela falta de desejo ou de habilidade dos pais em reconhecer e se conectar com a pessoa única e independente que seu filho está se transformando. Então, a gente pensa assim, a gente vive brigando, ou vive tendo conflito, ou vive batendo de frente, porque ele não, né, porque ele é rebelde, porque ele é mal-humorado, porque ele não sei o quê. Mas a gente tem que pensar no nós também, né? Lembre que eles estão em processo de amadurecimento, o cérebro maduro é o nosso. Então, a gente é quem tem que agir com sensatez, diante, né, das ações que a gente não reconhece neles, né? Por causa da mudança da infância para a adolescência, eles vão vir com atitudes que a gente olhar assim e diz, vixe, Maria, o que aconteceu, né? Meu menino não era assim. Minha menina era tão doce, porque que de repente ela ficou tão malcriada, né? Eu não lhe ensinei a ser assim. Mas, infelizmente, a gente vai ter esses momentos, né? Mas aí a gente vai guiando, vai orientando. Então, esse autor, ele diz que esses conflitos, né, eles vão existir, porque nós pais não reconhecemos que nossos filhos, eles agora estão formando a identidade deles, eles vão formar o jeito deles de ser, né, não vai ser mais aquelas crianças que a gente dizia como eles tinham que ser, e a gente precisa se conectar com eles. Então, quando a gente não tem essa conexão, esse vínculo afetivo, a gente vai ter mais conflito, né, vai ter mais rebeldia, digamos assim, da parte deles, porque eles vão querer, de duas uma, ou eles vão querer se rebelar para ser quem eles querem ser, ou eles vão se anular, se fechar, né? E vai ser aquele adolescente completamente apático, que tanto faz como tanto fez, né? A vida não tem brilho, não tem alegria,
porque ele não pode ser quem ele gostaria de ser, né, de fazer o que ele gostaria de fazer. É lógico que a gente não vai, tipo, deixar o rio correr solto. A gente vai estar ali para ser margem, né, porque tem muita coisa que eles não têm maturidade e eles vão querer fazer e que a gente sabe que isso não vai dar certo, então a gente vai orientando, né, para que eles ouçam, a gente vai orientar e orar para que eles ouçam a nossa voz e façam boas escolhas. Porque não dá para a gente ficar a vida toda obrigando eles a fazer o que a gente quer. Né? A gente vai orientar e pedir a Deus para que o Espírito Santo trabalhe na mente deles e eles possam fazer boas escolhas. A adolescência ela é um período de desenvolvimento durante o qual as crianças elas têm uma segunda oportunidade de saber quem elas são e de se tornarem elas mesmas. E quando a gente não permite que elas sejam elas mesmas, a gente acaba criando esses conflitos. E elas acabam se comportando de formas que a gente diz que são os comportamentos desafiadores, né? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre quais são esses comportamentos desafiadores, a gente precisa entender que todo comportamento é comunicação. Então, se meu filho está se comportando bem, né? Ou se ele está se comportando mal, ele está querendo comunicar alguma coisa. Então, quando eles se comportam mal, né, aos nossos olhos, os comportamentos que são inadequados, digamos assim, ele está querendo comunicar alguma necessidade não atendida. Então, aí é um chamado para um relacionamento. Que necessidade não atendida? Você vai ter que descobrir, né, se é falta de conexão, de afetividade, de diálogo, de presença, né? Alguma coisa que ele está precisando não está sendo atendida, e daí vem os comportamentos desafiadores. E o que são esses comportamentos desafiadores? Existem vários. Você pode pensar assim, de uma maneira ampla. Os vícios, em geral, né? Vícios nas drogas, álcool, hoje em dia, as telas, né? Que tem, tipo assim, preocupado muito, pornografia, pode até ser vícios que parecem coisas boas, como fazer exercício físico, né, viciado em academia, estudar, ou qualquer um, né, qualquer tipo de vício. O uso de álcool e drogas, né, nós que somos da igreja, já educamos eles, já sabendo que uso de drogas, uso de álcool, vai fazer mal para a saúde, então alguns já têm essa consciência, mas no geral, né, os adolescentes que não têm essa formação mais religiosa, espiritual, eles já começam na adolescência bebendo muito, né? Então, assim, sai com os amigos, então, mesmo que não seja permitido eles beberem, mas eles vão beber. E aí pode começar, né, um vício também nessas drogas lícitas, né? Outros comportamentos desafiadores são a autolesão, né, quando eles se mutilam para amenizar as dores da alma. Adoecimento emocional, que parece que é uma febre, né, assim, na escola o que a gente mais vê é menino com depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno não sei de quê. Todos os transtornos que você imaginar, os adolescentes estão recebendo, né, como rótulo pelos os médicos psiquiatras. Tem até um livro que eu não estou com ele aqui, que é O Corpo Sente, o Corpo Guarda as Marcas, que o autor, ele é um psiquiatra bem famoso também, e ele fala, ele critica essa questão dos médicos olhar para o paciente, enxergar alguns sintomas e já dar um rótulo. Tem transtorno de bipolaridade, tem transtorno opositor, tem transtorno não sei de quê. Sem ir procurar as causas disso, porque às vezes é só um trauma que traz esses sintomas, e a pessoa não é necessariamente aquilo ali, né? Tem necessariamente aquilo ali que eles estão dizendo. E vão direto para a medicação, sem procurar a causa, né? Para tratar e para fazer uma terapia, alguma coisa do tipo. Então, tem os adoecimentos emocionais, né? Que são também, geram comportamentos desafiadores, principalmente depressão, ansiedade. E a violência, né?
a agressividade, que muitos adolescentes, eles se tornam, né, agressivos, violentos, não digo assim, só dentro de casa, com um tratamento com os pais ou com os irmãos, mas também com os pares, né, na, ou presencialmente, né, as questões de bullying, ou pela internet, né, cyberbullying. Tanto que o Quebrando o Silêncio esse ano trabalhou essa questão de violência digital, que é uma realidade e que causa tantos danos quanto uma violência presencial. E quais são as causas, né, desses comportamentos desafiadores? O que leva nossos filhos a se envolver com drogas, né, álcool, a entrar em depressão, a viver com ansiedade, né, a ser agressivo, violento? O que é que contribui para isso? Algumas causas, né, alguns fatores externos que influenciam. Pode ser os amigos. Lembra que eu falei que na adolescência eles buscam mais se afastar dos adultos e se aproximar dos pares, né? E que isso é um comportamento natural, digamos assim. Só que eles não podem ficar totalmente independentes dos adultos. Os adultos precisam estar presentes para ser o porto seguro, para colocar limites e para orientar, né? Mas sem autoritarismo, né? Buscando sempre o diálogo e a afetividade, né? O amor é essencial. Então, amigos, né? Quando eles vão buscar pertencer, né? Se eles não se sentem pertencentes à sua família ou a algum grupo, como, por exemplo, os Desbravadores, que é um bom grupo para eles se sentirem pertencentes, a um grupo da escola, a um grupo de esportes, né? Ou até um grupo de amigos mesmo, eles vão buscar esses vínculos, né? Entre os amigos. Se eles não têm um bom relacionamento em casa, um bom vínculo afetivo em casa, eles vão buscar isso lá fora. E aí eles vão buscar essas conexões no que chama das falsas pontes, né? Que são exatamente as drogas, o álcool, né? Os comportamentos de risco, tipo corrida de moto em alta velocidade. Fazer coisas assim que só adolescente faz, sabe? Porque eles agem por impulso, não pensam nas consequências, e com a influência dos amigos eles acabam adentrando, né? Nesses comportamentos desafiadores. Também as condições econômicas e sociais influenciam, né? Então, infelizmente, quem vive em situações de baixa renda, eles estão mais susceptíveis a adentrar nesses comportamentos desafiadores. A cultura também vai influenciar. As políticas públicas, né, relacionadas às crianças e jovens, a falta delas, na verdade. E a família. Infelizmente, a família também, né, contribui como um fator que influencia esses comportamentos desafiadores. Mas, embora esses fatores externos, eles influenciem, né, aqueles adolescentes que chegam mais frágeis na adolescência, e por que eles chegam frágeis na adolescência? Se eles vão chegar frágeis se eles não tiverem um bom exemplo de vínculo afetivo, né, de porto seguro. É o apego seguro. Depois vocês pesquisam, né, o que é apego seguro, tem 4 tipos, como é que a gente cria esse apego seguro nos nossos filhos. Então, se eles não têm esse vínculo afetivo, essa conexão em casa, desde a infância, eles chegam na adolescência frágeis, e eles vão procurar esse vínculo lá fora. E daí, eles vão procurar com base no que eles receberam. Por exemplo, se é uma criança que cresceu num lar onde ela sempre era humilhada, agredida, né, fisicamente, verbalmente, os relacionamentos que ela vai procurar lá fora é com base nesse que ela teve em casa. Porque para ela esse é o padrão normal de amar. É ser humilhada, é ser xingada, é ser agredida. Então, é por isso que a gente tem tantos casos assim, de mulheres que elas se envolvem com homens que são agressores e elas não conseguem sair desse ciclo, né, de violência, porque a base que elas tiveram foi também de violência. Então, não é de forma consciente, tá? Que a pessoa vai procurar isso. Mas é assim, de forma inconsciente. É como se eu aprendi que amar é assim, você
está o tempo todo sendo humilhado, sendo criticado. Então, você vai procurar se relacionar com pessoas que te tratam dessa mesma forma, infelizmente. Né? A gente, até que tome consciência disso, quebre esse ciclo, é dispendioso e demora bastante. Então, esses adolescentes que crescem sem esse vínculo, sem essa conexão, sem afetividade, sem essa segurança, né, nos pais, nos seus cuidadores, elas vão buscar isso lá fora. Então, o principal fator, assim, que vai contribuir, né, para esses comportamentos é o vínculo, é o relacionamento que nós temos com os nossos filhos. Então, quando os nossos filhos, eles nos admiram, né, como autoridade amorosa, empática, respeitosa, eles vão querer nos imitar. Eles só não querem imitar os pais quando os pais, eles são ausentes ou abusivos. Então, quando são pais negligentes ou abusivos, eles querem, assim, ser o contrário. Mas quando são pais respeitosos, amáveis, afetivos, eles vão querer repetir e imitar, né, a maneira como a gente trata eles. Eu separei um texto aqui, uma citação de Jasper Juhl, né, que é o educador parental e terapeuta familiar, que ele diz assim, ó, a despeito de quão poderosos os outros fatores, que esses fatores externos que eu falei, né, família, amigos, condições econômicas, cultura, políticas públicas, né, e a família no geral, a despeito de quão poderosos esses fatores são, né, ou possam parecer, nós, como pais, devemos encarar o fato de que algo em nossa conexão com nossas crianças tornou-as vulneráveis. Então, mesmo que tenha todas essas influências, o principal ponto da vulnerabilidade, da fragilidade que os nossos adolescentes vão ter nesse período é nossa, digamos assim, é a nossa responsabilidade, porque é alguma coisa que nós não demos, né? Que nós negligenciamos. Que nós demos ou que nós negligenciamos dar-lhes, né? Que tornou impossível que sua autoestima e autorresponsabilidade se desenvolvesse. Ou seja, se nós demos, por exemplo, só crítica, só humilhação, né? Só repreensão, reclamação, ou e junto com isso, a gente não deu carinho, não deu amor, não deu escuta, não respeitou, né? Não deu chance da criança escolher. Então, tudo isso vai criando uma pessoa frágil emocionalmente. Esses comportamentos desafiadores que os adolescentes enfrentam, né? Eu passo, e nós que enfrentamos, na verdade, eles são, de certa forma, responsabilidade, boa parte nossa, né? Por não ter criado esse vínculo afetivo, não ter atendido às necessidades primordiais, né, dos nossos filhos, né, que a gente trabalhou semana passada, né, as necessidades básicas. Que, dentre elas, a gente tem essa questão da afetividade, o amor, né, o toque, o carinho é essencial para você criar filhos saudáveis, digamos assim, emocionalmente e também fisicamente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses comportamentos de uma forma mais pontual, algumas características deles, né? Os vícios, eles estão muito ligados aos vazios emocionais. Então, eu penso assim, quando os meninos eram pequenos, eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho tanto medo deles crescer e se tornar um viciado. Sei lá, alguma coisa leva eles para as drogas, para qualquer tipo de vício. E eu ficava me perguntando assim, como é que eu posso evitar que eles adentrem nesse mundo, né? Porque a gente não pode garantir 100% que eles não vão. A gente vai ensinar, desde pequeno, que eu ensino a eles os princípios bíblicos, né, da igreja, as coisas tudo, mas agora eles vão escolher se eles vão seguir ou não. Eu oro para que eles sigam. Se não seguir, vai ser triste, vai doer, vai, mas eu vou fazer o quê? Né? Então, eu ficava me perguntando, até que eu descobri que todo vício é um vazio emocional muito grande. Então, sempre que eu vejo alguém assim, que diz assim, fulano é alcoólatra, eu fico pensando, nossa, que dor emocional é essa tão grande,
né, que ele tenta preencher com o álcool, e tantos anos ele não conseguiu, né, curar essa dor. Então, você pensa assim, o vício é uma dor emocional muito grande, né? Não é genético, né? Não é safadeza, como alguns dizem, né? É um vazio emocional que tem, e que precisa ser preenchido, e eles vão preencher, né, com alguma coisa, com algum vício que vai liberar o que eles precisam para preencher esse vazio. Então, uma infância sem vínculos leva o adolescente a buscar, né, a uma busca desenfreada para se conectar por meio das falsas pontes, né, que são as drogas, os vícios em geral. Então, não adianta tratar o vício sem tratar a dor. É preciso tratar a dor, não adianta levar para uma clínica que vai tratar os efeitos da droga no corpo, né, se você não tratar a dor que tem aqui, né, na mente, a dor emocional que existe, que leva ao vício. Então, não é uma doença, não é genético, não é uma escolha, né, uma anestesia para se livrar da dor. E hoje em dia, a gente pensa muito em ter muito medo de drogas, né, de álcool, de cigarro, desses vícios, assim, mais comuns, digamos. Mas hoje em dia, o mais perigoso que eu estou achando é o das telas, viu? Porque esse é um grande conflito, que todo dia é uma luta aqui em casa, né, para diminuir o tempo de tela, porque vicia, minha gente, quem fez para viciar, porque gera dinheiro para eles, né? Então, quanto mais tempo a pessoa passar na frente das telas, mais dinheiro quem fez aquilo ali ganha. Então, eles fazem os jogos, as redes sociais, né, os vídeos curtos, tudo estudado cientificamente, neurologicamente, para fazer você ficar ali, né, fixo. E o adolescente, ele não tem controle, domínio próprio para dizer, eu vou entrar e vou sair, né, tal hora. Eles não conseguem. A gente mesmo não consegue, né, se deixar a gente ficar horas e horas olhando a vida dos outros, né, só passando a tela. Então, a gente precisa colocar limites, né? Conversar com eles, explicar, combinar com eles o horário de uso, o tempo de uso, né? Orientar o que é que eles vão usar, supervisionar o que é que eles estão olhando, porque é perigoso. Então, em vez da gente perguntar por que o vício, a gente deveria perguntar assim, por que a dor, né? Que dor é essa que gera esse vício? Que dor é essa que ele está procurando, né? Diminuir no vício. Vamos procurar saber o que dor é, qual é a causa, tratar essa dor, que aí o vício desaparece. O abuso de álcool e drogas, né? Eles são usados geralmente, né, para gerar falsas vinculações, né? Porque quando eles querem se sentir pertencentes, aí eles vão buscar se entrosar com os amigos, então oferece uma bebida, eles bebem para poder, tipo, não ser chacoteado, fazer parte do grupo. A partir da primeira dose vão as outras. A mesma coisa com as drogas, né? Elas vão também liberar substâncias que vão dar a sensação de prazer, né? Que é o que eles querem, a dopamina. Vai agir, né, no córtex pré-frontal, vai produzir grande quantidade de dopamina. E, segundo os dados, 9 em cada 10 viciados começam antes dos 18 anos. A maioria experimenta com 15 anos. Então, para vocês verem como nossos filhos estão, né, vulneráveis. Os comportamentos autolesivos, né, que são aquelas mutilações, que são comportamento intencional de agressão contra o próprio corpo. Então, a lesão proveniente desse comportamento, né, que é uma consequência intencional e imediata, com cortes, hematomas, arranhões, manchas na pele, ela é feita para aliviar também uma dor interna. Vocês estão vendo que tudo tem a ver com um vazio emocional, uma dor interna, falta de vínculo, de amor, de cuidado, de respeito, né, desses meninos e meninas. Então, tem gente que diz, isso é safadeza, né? Isso é vergonhice, isso é para chamar a atenção. Pode até ser para chamar a atenção, mas, em primeiro lugar, é para aliviar uma dor interna, né? Então, tem toda uma explicação neurológica por que a dor física faz passar aquela dor emocional, né? Não vai dar tempo de explicar aqui, que já é 6:07, mas tem toda uma explicação para isso. E esses comportamentos autolesivos, eles são mais comuns
entre os 13 e 24 anos, sendo o pico de 15 aos 16. Né? Então, a gente tem que ter... também, eles não têm intenção suicida, embora algumas pessoas que tenham intenção suicida possam praticar, né, essas autolesões. Quais são alguns sinais de alerta, né, para você saber se seu filho está passando por essa situação? É observar se sempre está aparecendo cicatrizes, né, hematomas inexplicáveis, se está sempre usando manga longa, um calor da moléstia, né, e a pessoa com manga longa, sempre usando calça, né, para não mostrar já as marcas que deixa no corpo. Se ele tem sempre objetos cortantes, né, de fácil acesso. Se os machucados são sempre justificados assim, foi um descuido, foi um acidente, eu tombei, eu não vi, né? E tipo assim, é meio suspeito, tá sendo demais isso. Falhas no cabelo, né? Tem gente que alivia essa dor puxando, arrancando os cabelos, então falhas na cabeça ou em outros lugares menos visíveis. Isolamento social, oscilação emocional também. Apesar que a adolescente já tem essa oscilação emocional naturalmente, né? Que eles têm agora, nesse momento, eles estão super de boa, bem-humorados, daqui a pouco já estão mal-humorados, ou então, um momento eles estão tristes, daqui a pouco já está bem alegre, então, assim, eles vivem as emoções intensamente, mas se essa oscilação tiver demais, né, já é uma maneira de suspeitar. E como ajudar? Para a gente encerrar. Primeiro, busque autoconhecimento e autorregulação para que você seja um bom exemplo, né? A gente precisa se conhecer primeiro para poder a gente ajudar os nossos filhos, porque tem coisas que eles fazem que desperta gatilho na gente, que dá uma raiva grande demais, né? Ou dá uma tristeza, ou dá aquela vontade assim de vou macetar esse menino. Mas é porque a gente não conhece, a gente não sabe, porque são as nossas dores emocionais também, né, que a gente tem. As nossas feridas que vêm lá da infância. E quando a gente vê eles fazendo algum comportamento, alguma coisa, tendo algum querer que a gente não pôde ter, a gente fica bravo, né, com eles, porque a gente não teve aquilo e está julgando eles. Então, assim, é bom a gente buscar esse autoconhecimento. Buscar saber regular nossas emoções, né? Porque a gente só vai poder ensinar se nós mesmos soubermos. Oferecer o nosso corpo para corregular o adolescente, porque como eles estão nessa transição cerebral, nessas alterações no cérebro, eles não sabem se regular. Ou seja, se eles têm emoções fortes, uma raiva muito grande, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, sei lá, alguma emoção forte, eles não conseguem se regular sozinhos, né? Então, eles vão ter explosões de emoções. Então, a gente que precisa ajudá-los a se regular, o que chama de corregulação. E é importantíssimo o toque físico nesse momento. Seja um abraço, né, um afago na cabeça, ou você só está ali pertinho dele, dizer, olha, eu estou aqui, você pode oferecer, quer um abraço? Né? Você tocar nele, alguma coisa, botar a mão no ombro. Então, quando ele sente esse toque, já libera hormônios que vai acalmá-lo, né? Então, ele precisa desse toque para se corregular. Mas, às vezes, o adolescente não quer abraço, né? Então, você oferece. Se ele não quiser, tudo bem. Oferece o colo, né? Fica ali por perto, diz, eu estou aqui, estou ao seu lado, quando você quiser conversar, né? Quando você quiser se abrir, estou aqui para lhe ouvir. Então, seja sensível, observe seu adolescente, né? Para poder você perceber suas emoções. E quando você fizer perguntas, né, sobre o que ele está sentindo, deixe ele falar, escute e não retruque, né? Não julgue, não dê mais você, né? Deixa ele falar e se segure. Fica orando a Deus para você ter sabedoria de saber o que dizer sem ser julgamento e acusação, crítica, reclamação, né? Porque aí vai afastar mais ainda. E, por fim, ame bastante, né, seu adolescente, porque o amor, ele é essencial, ele cura todas as dores, todas as coisas, né? Pense na Bíblia, que
que tem um verso em Jeremias que diz assim, que Deus nos amou primeiro, né? E com amor eterno ele nos amou, com benignidade ele nos atraiu. Então, assim, ame seu filho incondicionalmente. Ame quando ele menos merecer, porque é quando ele mais precisa de seu amor. Então, assim, quando tá com aqueles comportamentos que a gente olha assim, dá aquela raiva, aquela vontade, assim, de bater, porque é o nosso instinto, né? De quem foi criado nessa educação tradicional, foi criado com violência. Raramente tem um pai ou uma mãe que criou sem bater. Nessa geração mais para trás, né? Hoje em dia a gente tem um número maior. Pelo menos eu, né? A vontade que dá é de bater. Só que eu não vou fazer isso. A vontade dá e passa. Graças a Deus. Mas, assim, a gente pensa, tipo, a gente fica com raiva, a gente quer fazer, como é que diz? Dar o silêncio como resposta, tipo, ficar intrigado, não falar, né? Tratar mal, rispidamente, né? Dar um gelo. Mas é exatamente a hora em que ele precisa mais ser amado. Né? Tem um provérbio chinês que diz, me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Então, assim, quando seu filho estiver dando mais trabalho, é porque ele precisa de mais amor. Né? Então, busque, né, dar esse amor a ele, em forma de beijo, de abraço, de atenção, de escuta ativa, né, de presença, de um tempo a sós, de um brincar. Então, assim, ame, 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 que o amor cura todas as coisas. Eu vou deixar um verso para vocês, como para a gente meditar e ser nosso incentivo durante essa semana, né? Que é Isaías 43, 2, que diz assim, ó, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através de fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Então, já que a gente está falando, né, dessas águas turbulentas que os adolescentes passam e que a gente tem que enfrentar, lembre-se desse verso, né, que Deus vai estar conosco nesse momento de travessia, desse mar revolto, desse rio turbulento, e ore, 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 porque assim, é só Deus, gente, a gente está aprendendo a ser mãe de adolescente, né, quem está entrando agora, na adolescência. E não tem manual, né, a gente vai aprendendo de acordo com o que eles vão construindo sua autonomia, e nós vamos agora aprendendo a como lidar com isso. Então, vai ter momento de conflito, momento de turbulência, mas se a gente tiver com Deus, ele nos ajuda, né, a passar por tudo isso. E depois eu mando o desafio para a Catiele, mas eu vou deixar para vocês aqui, que vocês podem, lembra que eu pedi para vocês pensarem lá no início, numa situação de conflito, né, com seus adolescentes? Por exemplo, aqui em casa, se eu for pensar numa situação de conflito, é no uso das telas. Então, tem muito conflito, né, com esse tempo, porque eles querem passar muito tempo e eu fico restringindo, aí dá conflito. E o desafio é, pense nessa situação e agora procure elaborar uma reação diferente, né, diante dessa situação de conflito. Se for um momento que ele me responde mal, não sei, vai ser um conflito na sua casa. Mas vamos pensar em agir diferente. O que é que eu faço sempre? Eu sempre faço isso, mas não está dando resultado. Então, eu tenho que agir diferente. Vou procurar uma estratégia e vou começar a agir diferente, né, para resolver esse conflito. Então, as águas turbulentas, elas não vão durar para sempre, graças a Deus, né? Eles vão amadurecendo, mas se nós formos bons navegadores, né, a gente vai fazer a diferença nesse período turbulento, né? A gente vai conseguir levar nosso barquinho a salvo até a vida adulta. Então, que vocês tenham um ótimo dia, e quem não cumprir os desafios poderá cumprir. Eu oro agora, né? Pronto, então vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos amado com amor eterno. Nós não merecemos o teu amor, mas o Senhor nos ama, e assim o Senhor nos deixa um exemplo para tratarmos assim os nossos filhos, né? De amá-los, mesmo que a gente ache que eles não mereçam o nosso amor, mas o Senhor nos confiou eles,
para que a gente ame, para que a gente eduque, para que a gente ensine os teus caminhos e para que um dia a gente possa apresentá-los, Senhor, diante de ti. E nós queremos fazer isso. Nos ajuda, Senhor, a passarmos, né, por esse momento que é o período da adolescência, essa turbulência, de forma que a gente consiga guiá-los nos teus caminhos, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre cada filho aqui presente, representado aqui por seus pais, para que eles façam boas escolhas nas suas vidas, né? Para que eles possam escolher de acordo com aquilo que eles aprenderam. E que o Senhor nos ensine a amá-los. Acho que tem muitos momentos que nós não sabemos amar, Senhor. Mas que a gente aprenda contigo, que o Senhor nos ensine a amá-los incondicionalmente, para que eles se sintam pertencentes, seguros, e para que eles não vão em busca desses vínculos lá fora, mas para que a gente seja o maior vínculo que eles têm, Porto Seguro, e o melhor exemplo que eles podem seguir. Fica conosco, abençoa cada papai, cada mamãe, e nos ajuda, Senhor, a fazermos sempre a tua vontade, e pelo nosso exemplo, ensinarmos os nossos filhos também a seguirem os teus caminhos. É o que nós pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém.